Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxer aqui no vídeo de hoje, dia 18 de novembro de 2021, e o que me motiva a fazer esse vídeo é um assunto político, e eu jamais imaginei que eu falaria de política aqui no YouTube, né? Já que eu sou daquela opinião do estoicismo, de que você só deve investir e gastar sua energia vital naquilo que realmente importa para você. E eu, na verdade, não que eu não me importo com o cenário político, mas eu não tenho um total conhecimento, não tenho domínio e não tenho, inclusive, liderança para falar sobre essas coisas. Diferente de Nando Moura e de Nicolas Ferreira, que é justamente o assunto do vídeo de hoje. Do debate que teve entre os dois, né? Então, ambos são caras que estão um pouco mais à frente. São caras que eles têm liderança naquilo que eles falam. São caras que carregam uma massa de pessoas atrás deles. E essa massa de pessoas, elas de certa forma estão num contexto um pouco mais, vamos dizer assim, de zona de conforto. A maioria, né? Porque é mais fácil a gente falar o que outra pessoa já está falando. É zona de conforto. Isso é da mente humana, isso é natural do ser humano. E então, o que eu quero dizer com isso? É que as pessoas que seguem o Nando Moura, depois do debate, vão continuar seguindo o Nando Moura. E as pessoas que seguem o Nicolas Ferreira, depois do debate, vão continuar seguindo o Nicolas Ferreira. E aí, eu estou falando isso porque há pessoas boas no mundo, há pessoas humildes, pessoas que acreditam que o PT foi o melhor partido do mundo, que o PT fez muitas coisas boas. E são pessoas boas, pessoas humildes. Não são pessoas ignorantes totalmente, são pessoas que foram criadas e moldadas a acreditar naquilo, a ver o mundo daquele ponto de vista. São pessoas que acreditam nisso e pronto. Não tem como tu mudar o ponto de vista dessas pessoas, porque elas viveram assim, elas cresceram assim, elas formaram o pensamento delas assim. Assim como há pessoas que formaram o pensamento delas nos últimos anos de que Bolsonaro é muito bom, de que, enfim, que o país está crescendo, de que o PIB está melhorando. E são pessoas boas. Há pessoas boas que acreditam nisso também. E há pessoas boas também, humildes, pessoas de confiança, amigos, pessoas que fazem um papel muito bom na sociedade, que vão contra o governo de Bolsonaro, né? E, enfim, e são pessoas que acreditam nisso, são pessoas que não veem tudo isso de uma forma positiva, certo? E nesse debate, as pessoas então que seguem Nando Moura vão continuar vendo o ponto de vista do Nando Moura como o ponto de vista correto. E há pessoas que seguem Nicolas Ferreira e vão continuar vendo o ponto de vista dele como o ponto de vista correto. E no meio de tudo isso, talvez 1% das pessoas vejam tudo isso do ponto de vista neutro, o que é muito difícil. Eu tentei ver tudo isso do ponto de vista neutro e, na verdade, talvez seja impossível, porque a gente sempre tende a acreditar em alguma coisa. Quando o assunto é política, a gente está falando do Brasil e todo mundo quer ver o Brasil bem, todo mundo quer ver um Brasil próspero. Ou talvez não, mas não cabe a nós julgar essas pessoas, as pessoas que estão nas trevas, nas energias das trevas, certo? E no meio de tudo isso vem um assunto muito delicado, e é o ponto de vista do vídeo de hoje. Eu falei tudo isso porque eu tenho uma opinião no meio de tudo isso, no meio desse debate. E é o seguinte: em um determinado momento do debate, Nando Moura cita um trecho bíblico.
Quando ele pega a Bíblia e começa a ler, Nicolas Ferreira ouve ele até o final, e assim que ele termina de falar, o Nicolas Ferreira vira uma caturita e continua falando, assim como ele fez em quase todo o debate de não deixar o Nando Moura falar. Então o Nando Moura tentava começar a construir uma fala, ele interrompia, os dois mudavam de assunto e quando via, ele não respondia aquilo que o Nando Moura falava. E tudo isso é muito importante porque no meio dos dois pontos de vista, mesmo que há pessoas boas que fiquem com um ponto de vista e pessoas boas que fiquem com um outro ponto de vista, apenas um deles é verdade. E a verdade é inexorável. Não tem como amar o bem sem odiar o mal. Quando o Nando Moura pega a Bíblia e começa a ler, né, depois que ele termina, Nicolas Ferreira sai falando que ele virou o pastorzinho, que virou o pastor Nando Moura, e ele acaba ficando não aceitando o que aconteceu. Parece que ele ficou inquieto, parece que ele ficou muito puto, parece que ele foi algo que mexeu profundamente no coração dele. Cara, quando tu pega a Bíblia na mão, tu abre ela e tu lê qualquer trecho da Bíblia, tu tá diante de uma verdade universal, de uma verdade de Deus. E eu tenho só 20 anos, eu poderia ler aqui qualquer trecho da Bíblia sem me tornar um pastorzinho. Assim como o que o Nando Moura fez foi abrir a Bíblia, citar um trecho sem se tornar um pastorzinho, porque a Bíblia não é feita só para pastores. A vida é feita para pessoas comuns, para cristãos que estão no caminho da melhora, que estão no caminho do bem, que estão no caminho de se tornar mais semelhante a Cristo, já que a gente tem uma mente humana, uma mente egóica, uma mente que pensa no eu, em si próprio. E o que a gente quer é servir a um Deus vivo. Então eu tenho a certeza de que dos dois pontos de vista, né, entre Nando Moura e Nicolas Ferreira, apenas um é verdadeiro e não cabe a mim julgar. Cabe a Deus, a partir da energia perfeita do universo entre plantio e colheita, fazer com que tudo aconteça como tenha que acontecer. E eu tenho certeza que vai. Eu tenho fé. Eu tenho fé no Brasil. Eu tenho fé nas pessoas. Eu tenho fé de que é esperança o nome disso. Agora eu senti o Nicolas Ferreira muito incomodado com esse trecho da Bíblia, quando na verdade tudo deveria vir de uma aceitação, porque realmente é assim. O trecho que Nando Moura leu incomodou ele tanto. Então eu já fiquei com a minha opinião em relação a esse debate. Eu acredito que cada pessoa precisa enxergar as coisas como elas realmente são, os fatos. Porque o Brasil que a gente vê na rua é um Brasil difícil. Então agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.